Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do Liber Cristão. Hoje estaremos discutindo sobre política, Estado e cristianismo. Será que existe alguma relação entre a política, o Estado e o cristianismo? É isso que vamos descobrir em alguns pontos. Número 1. Será que um cristão verdadeiro, pode se envolver com assuntos políticos? Ou seria a política uma grande sujeira? Vamos trazer a resposta para essa pergunta. E quem tem a solução para esse questionamento é um amigo chamado Priberan. E não é um filósofo nem um sociólogo, é um dicionário online. Priberan traz o significado do termo política, que é um termo bastante amplo, originado do termo politikos, ou politike, do grego. O termo política possui diversos significados, que vão desde a ciência do governo das nações até cortesia, uma cerimônia. Tudo pode ser uma política, na verdade. A política está intimamente ligada com as próprias relações públicas. Portanto, até a sua maneira de se relacionar com as pessoas na igreja ou em outros lugares que você está durante o dia, como na escola, na faculdade ou no trabalho, tudo é uma forma de política. A interação social é uma forma de política. Então, é difícil dizer que um cristão não deva se envolver com a política. Todo cidadão, na sua condição de cidadania plena, é um político. Então, qual seria o papel do cristão na política? Bom, o cristão, como cidadão, possui um papel assim como todos os outros cidadãos. Somos cristãos, somos em direitos e liberdades civis iguais a todos os outros que estão ao nosso redor. Então temos os mesmos deveres e direitos de um cidadão comum. Somos cristãos. Sim, cremos em um Deus, no Deus judaico-cristão. Mas isso não nos torna diferentes no sentido político, isso não nos torna diferentes no sentido de cidadania das outras pessoas. Estou defendendo sim a ideia de que os cristãos deveriam ser mais politizados. Eu vou explicar por que os cristãos deveriam ser mais politizados. Os cristãos deveriam ser mais politizados porque existem diversas ondas políticas que nascem e crescem todos os dias com interesses bem distintos e que muitas vezes não estão bem claros e apresentam propostas que são iludibriadoras, propostas que parecem muito boas, principalmente para os pobres. Recapitulando, qual deve ser a postura de um cristão no cenário político? A Bíblia nos deixa claro isso, em Tessalonicenses deixa claro, na verdade, vários assuntos, eu creio que este também. Examinai de tudo, retenha o que é bom. Um tema bastante polêmico, se não o mais polêmico, nessa questão da política para os cristãos, é a questão das liberdades civis. O que é uma liberdade civil? Uma liberdade civil é justamente a liberdade do cidadão. Um país com um alto índice de liberdade civil é um país onde os cidadãos têm muita liberdade. Por que então para os cristãos esse é um tema polêmico? Porque ter ampla liberdade civil significa ter amplos direitos que não atendem apenas a uma parcela da população, atendem a toda a população, a todos os cidadãos. Um Estado justo, então, é um Estado que dá liberdade aos cidadãos de viverem da maneira como escolhem e garantindo os plenos direitos de cidadãos a todos em condição de igualdade. E isso tem tudo a ver com o cristianismo, já que o Deus judaico-cristão nunca, em nenhum momento em sua história narrada pela Bíblia, forçou alguém a agir de uma determinada maneira. Isso não existe. Aí surge um problema. Qual é o problema? Eu quero citar como exemplo de liberdade civil, em que os cristãos têm errado muito na interpretação dessa questão, o exemplo do casamento gay. Eu queria que você, junto comigo, se questionasse por que existe tanta raiva, por que
tem aumentado tanto essa onda de horror ao cristianismo que existe nos dias de hoje? Bem, vamos retornar à Idade Média. Na Idade Média, os estados, em sua maioria, eram cristãos. E esses estados cristãos, também de outras religiões, forçavam as pessoas a agirem de uma maneira cristã. Eles empurravam o cristianismo na goela das pessoas. Então, se você vivesse em um estado cristão e você fosse qualquer coisa que não fosse cristianismo, você era um feiticeiro e você seria queimado na fogueira, como nós conhecemos o processo da Inquisição. Mas nunca foi essa a vontade de Deus. Jesus nunca pecou, mas Jesus andava entre os pecadores. Portanto, temos aí a imagem de um Deus extremamente tolerante. Eu queria que você considerasse mais uma coisa comigo. É o seguinte, eu queria que todos no mundo fossem cristãos. Queria mesmo, mas não são. E eu tenho que aceitar todos como são. E tenho que amar todos como são, como cristão. Eu não estou aqui dizendo que você não deve falar de Cristo para as pessoas. Com certeza fale, é isso que você gosta, é isso que você vive. Fale de Cristo para as pessoas. Mas é porque essa é uma liberdade sua. Nós precisamos parar de tentar empurrar valores cristãos para pessoas que não são cristãs. Deus não faz isso. Deus não pode obrigar as pessoas que não são cristãs a agirem como cristãos. Da mesma maneira que eu sei que você não acha justo que irmãos cristãos hoje sejam mortos, massacrados, como são em diversos países, que não aceitam, que não dão liberdade, que não garantem as liberdades civis e as liberdades religiosas. Eu sei que você não acha justo isso. Eu também não acho. Então nós não podemos repetir o mesmo erro. Não podemos ser hipócritas. Jesus ensinou todo o tempo que não podíamos nos igualar aos fariseus e escribas, que eram pessoas hipócritas. E um assunto polêmico que está em pauta nos últimos tempos é a questão do casamento gay. Como um cristão deve ver o Estado, deve apoiar o Estado em relação ao casamento gay? A resposta é simples: o casamento é um direito civil. Por mais que você não concorde com os homossexuais, você não pode impedi-los de terem acesso a um direito civil, porque eles são iguais a nós, seres humanos. Eu queria que você estudasse, talvez você esteja achando um absurdo o que eu estou dizendo, mas eu queria que você estudasse novamente os 10 primeiros capítulos de Gênesis, um período de anarquia política na humanidade. Perceba, meu querido, que apesar de Deus estar no controle da humanidade, como até hoje eu creio que está, Ele não impedia que as pessoas fossem livres. As pessoas erraram muito e entraram num contexto muito ruim, é claro, mas Deus não força ninguém a nada. E se Deus não força ninguém a nada, quem somos nós, cristãos, para forçar alguém? Portanto, repense com cuidado, repense com muito cuidado qual deve ser a postura de um cristão em relação à política, pelo que nós temos lutado e pelo que nós deveríamos realmente lutar. E eu queria muito concluir esse assunto com vocês hoje, mas o vídeo está se aproximando dos 10 minutos e eu não queria gravar um vídeo muito longo, porque fica cansativo para todo mundo ficar me vendo por mais de 10 minutos seguidos. Então, no próximo episódio de Liber Cristão, nós concluímos essa questão do pensamento sobre a política, o Estado e o cristianismo. Qual a relação entre eles? Se você está gostando do canal, se você tem gostado desses 3 primeiros vídeos, não esqueça de se inscrever no canal aqui, não, do outro lado, por aqui, em algum lugar aqui embaixo, e compartilhar o canal nas redes sociais, os vídeos que você gosta. Você tem toda a liberdade para reproduzir esse material, e porque é importante que ele alcance a muitas pessoas.